Afinal de contas, o bem-estar animal traz muito resultado na produtividade quando o assunto é pecuária de corte? É isso que vamos falar nesse episódio, então vem com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos para mais um episódio do nosso querido podcast Agro 2. Aqui, nesta poltrona, eu, Pedro Maia, engenheiro agrônomo de formação e comunicador por opção, trazendo para você o melhor do que acontece no agronegócio no Brasil e no mundo. E hoje trazendo uma pauta importantíssima e super relevante quando o assunto é pecuária de corte. Afinal de contas, quais são os impactos positivos de um bem-estar animal bem feito, de um manejo adequado, dos protocolos bem montados e tudo muito bem definido. E, obviamente, vamos trazer aqui convidados que dominam o conteúdo nesse aspecto, com conhecimentos extraordinários sobre o assunto. Médica veterinária formada pela UDESC de Lages, Santa Catarina, e possui MBA em gerenciamento de projetos pela FGV. E, além disso, ela é sócia da Otimiza Gestão Rural e tem atuação com foco em gestão e pecuária de corte, especialmente em projetos de cria e ciclo completo. Estamos falando da doutora Micheline Braga. Seja bem-vinda, Micheline. Muito obrigada, Pedro. Obrigada pelo convite. Obrigado você. Primeira vez aqui nessa bancada, né, Micheline? Acho que a gente não gravou junto, né? Não. Apesar da gente já ter se esbarrado aí nos bastidores, exato, por aí, né, da pecuária, que eu brinco que o mundo do agro, Micheline, ele é grande em faturamento, ele é grande em volume, mas ele é pequeno de gente, né? Exatamente. Não tem muito como se esconder, né? Não tem muito como se esconder, não. Isso aí. Micheline, então, vamos começar aqui, né? Queria que eu já te fiz uma breve apresentação, né, sobre quem é você, mas eu queria ouvir da Micheline. O que a Micheline faz dentro da pecuária, dentro do agro? Bom, hoje eu atuo na Otimiza, né? Sou sócia da empresa e a gente atua na parte de gestão rural. E a minha carreira toda foi voltada para gerenciamento de fazenda. Tive um breve espaço na indústria também, como gerente de qualidade, mas os 30 anos de veterinária aí, a grande maioria do tempo sempre foi ou sendo gerente de fazenda ou com consultoria. Sempre no foco de gerar resultado, gerar dinheiro, fazer a pecuária realmente remunerar aquilo que o patrimônio precisa, né? Perfeito. E você formou lá em Lages, Santa Catarina? Você é do Sul? Ou eu sou catarinense, me formei lá. E aí trabalhei tanto no Mato Grosso, Paraná e agora no Goiás já há 8 anos, né? Mas hoje na empresa a gente atua em 8 estados, né? Já atuamos em alguns outros além do que a gente atua hoje, então já dá para ter um chãozinho aí de pecuária, né? Já bateu uma carroceria, né? Opa, andou na estrada de chão já? Muitos mil quilômetros. Ô, Micheline, mas como é que você veio parar no Goiás? Eu tava lá na pontinha, lá embaixo. Eu vim, na verdade, do Sul, eu vim para o Mato Grosso, né? Eu queria voltar para o Brasil Central e por acreditar que a pecuária aqui é muito melhor, na verdade é. Então, aí eu vim para o Mato Grosso, fui gerente da Vera Cruz, e aí, depois de alguns anos lá, a ideia de fazer a parceria com a Cíntia Tongo, que é a minha sócia na Otimiza, a gente também é franqueada do Instituto Integra, e aí a gente montou a empresa em Goiânia para ser um lugar mais centralizado, mais fácil logística e tudo. Então, estamos aí fazendo o nosso trabalho para tornar as fazendas rentáveis, né? Perfeito. Então, hoje o papel da Otimiza é pegar propriedades rurais e organizar os números, como é que Isso, a gente implanta a metodologia do Instituto Integra, com a parte de controladoria e tudo, e os indicadores, e a gente atua muito forte na parte técnica e parte operacional. Então, a gente organiza desde as operações mais básicas da fazenda, até manejo de pastagem, manejo nutricional, não formulação, mas enfim, como tratar, o que fazer, a setorização, a gente também ajuda a montar layout de fazenda, tudo pensando em diminuir os custos e aumentar a margem, né? Mexendo com intensificação também quando cabe, adequando para que a fazenda, que o patrimônio terra, possa remunerar pelo menos 4% do valor todos os anos. Isso quer dizer que o valor da sua fazenda tem que te deixar no bolso 4% do que ela vale limpinho no final de cada exercício. Né? Isso é uma construção, não é com varinha de condão, mas esse é o grande foco, né? Essa é a meta do nosso trabalho. Perfeito. Eu acho bom conversar com gente que tem um número assim na ponta da língua, porque a gente está vivendo uma situação hoje muito desafiadora no agro, né, Micheline?
a taxa de juros está muito alta, ou seja, para quem tem dinheiro guardado está sendo bom, mas para quem está precisando apanhar dinheiro no banco aí, né, para fazer os financiamentos, as alavancagens, tá muito caro, né? E quando você fala, né, remunerar 4% ao ano, a gente está vendo uma Selic de 15%. E eu sei que muita gente faz aquela conta burra na cabeça, né? Porque não adianta comparar a melancia com banana. É né? verdade. Cada coisa é uma coisa. E quando a gente fala de propriedade rural, né, Micheline, 4% de lucro líquido no ano numa propriedade é um número excelente, né? É excelente, porque na verdade a pecuária são dois negócios. Um negócio é o imobiliário, que a gente não pode pôr na conta, mas é o grande patrimônio. E o segundo patrimônio é o gado, mas o gado evolui de preço, né? Enfim. Então, e quem vende fazenda não é mais fazendeiro, então não adianta. Você, vou vender e eu vou aplicar no banco, mas isso, sabe que taxa de juros, uma hora é alta, outra é baixa. E outra também que ninguém vende fazenda que pega o dinheiro amontoado. Não pega. Justamente. E quando recebe o fim, já se gastou tudo. Não é? Enfim, então, realmente 4% sobre um patrimônio tão alto como é a terra, né? Que a gente trabalha aí com clientes que têm desde 1 hectare valendo 20 mil até clientes que têm hectare valendo 150 mil. Às vezes perto até de 200 mil, né? Ali. Enfim. Então, não é uma coisa muito simples. Você imagina uma pessoa que tem uma fazenda numa área muito próxima de um centro urbano, como Goiânia, por exemplo, remunerar uma fazenda que tem um metro quadrado com valor de terreno, de cidade. Então, assim, é um desafio, né? E o produtor precisa entender o que a terra precisa entregar, porque a pecuária, um pouco do que ela é hoje, assim, menos tecnológica do que a agricultura, vem muito da origem, né? Porque comprar terra sempre foi uma especulação nos primórdios da pecuária. Quem tinha dinheiro comprava terra porque valorizava. Então, deixava lá, botava algum gado e deixava o patrimônio se valorizar para em algum momento vender ou ver o que ia fazer. Acontece que isso já não é mais assim, né? A gente precisa valorizar o patrimônio, porque o patrimônio agora, então, já é muito caro. E você está com aquele ativo ali imobilizado, aquele dinheiro todo parado, então tem que fazer aquilo render. E ainda tem a questão de que estamos aí com uma sucessão, né, forte, já gerações mudando muito, então os novos só querem receber aquilo que dá lucro, Pedro. Perfeito. Ninguém não tem amor, de né? 20 anos, 25 anos que não viveu fazenda na infância, que é muito, muito, que a gente vive muito aqui no Brasil Central, é isso. As famílias do Sul são mais de viver a fazenda desde a infância. Aqui, a fazenda sempre é um negócio mais rural e as famílias, as mães, costumam ficar, na grande maioria das vezes, mais na cidade, então nem sempre a gente é criado com o pé no barro. E aí, quando vai receber a fazenda, ou dá lucro ou não dá, porque todo mundo é tecnológico, mercado financeiro, um monte de coisa. Ninguém quer receber alguma coisa que dá tanto trabalho, embora dê muito mais prazer do que trabalho, mas não é uma atividade para você viver com as pernas para cima, então você tem que arregaçar a manga, botar uma botina né, ir para o trabalho. Então é isso, a gente tem um desafio, essa turma nova que está vindo, com muita ideia boa, trazendo uma visão diferente do negócio, trazendo até mais visão de negócio para a pecuária, do que era simplesmente o amor pela terra que tinha os nossos pais, nossos avós, né? Então, assim, tem que dar dinheiro, gente, senão vai mudar de mão. E isso é fato, vai mudar de mão mesmo. Né? A atividade profissionalizou muito, né, Micheline? A gente vê aí até a questão, mudou a questão da facilidade do acesso à informação também, né? Porque antes a gente pegava muitas propriedades que não tinha internet, né? Não tinha. Hoje o Titi Elon Musk conseguiu resolver isso muito bem, né? A gente tem o Starlink aí conectado em todas as fazendas, e eu vejo muito esse cenário também, viu, Micheline, que você destacou muito bem. Não tem mais aquele amor ali naquele... era do meu avô, do meu... Não, você tem que dar lucro, se não der lucro, passa para frente. Hoje você não consegue nem peão se não tiver internet. Ninguém vai trabalhar. Nem vai. Né? Não, ninguém vai. Então, assim, realmente mudou e o pessoal fala muito, né, que problema de mão de obra. Existe, mas as fazendas terão que se adaptar para receber as novas gerações, que são muito diferentes do que a minha, por exemplo. Né? Então, assim, eu já tenho dificuldade de lidar com a geração mais nova,
Mas não adianta, a tecnificação está aí, as fazendas vão ter que se moldar para motivar esse pessoal mais novo a vir. Então, a fazenda tem que ter propósito. Se ela não tiver liderança e propósito, não vai atrair, porque essa turma nova não é mais a turma do fazer carreira. É a turma de viver a vida que eu quero viver. Então, se a fazenda não oferecer isso, vai ficar difícil, né? E muitas vezes nem o salário mais é tão atrativo, né? Assim, não estou falando nem em nível de remuneração, estou dizendo que eles não consideram não somente o salário mais, mas também todo o ambiente, todo o ecossistema, né? Exatamente. Você vê, a gente sempre queria fazer carreira, ter patrimônio, construir uma vida, né, que chegar com mais idade, tá tranquilo. Hoje eles querem ganhar hoje para curtir amanhã, se não for para curtir hoje mesmo, né? Então, assim, para eles não é importante. Você vê, hoje o pessoal tem menos ambição por carro, menos ambição por casa, muito mais assim, bora ali fazer uma viagem, botar um mochilão largar tudo. Sei lá, tanto que o pessoal não quer cumprir horário, vão pegar profissões urbanas, né? Então, assim, tem que adaptar, gente, porque não vai retroceder, não vai mais ser gente que trabalha das 5 às 10 da noite achando que é lindo. É pessoal que vai trabalhar algum período do tempo, vai entregar bastante, mas quer ter a condição de vida que ele entende que é adequada. Não, mas sabe que você falou uma coisa interessante da questão da ambição, né? Você falou, me deu um insight aqui, que eu tenho um primo que tem 17 para 18 anos, vai fazer 18 anos agora. E aí eu lembro, quando eu tinha 18 anos, o que eu mais queria era tirar a carteira e ter um carro. Uhum. Ele vai tirar a carteira agora, não tá nem querendo tirar a carteira, muito menos ter um carro. Falou, não, ando de Uber, tá tudo certo. Justamente, vou onde eu quero, volto e tal. É isso aí. Micheline, e aí quebrando aqui um pouco esse assunto, né? Voltando aqui sobre falar de bem-estar animal. Hoje, o que você vê na sua experiência, na sua expertise e nas propriedades que você atende? O que vem dando certo aí no bom manejo, nesse bem-estar animal, que tem impactado positivamente nas propriedades? Pedro, olha só, é uma coisa também que não tem mais volta. As propriedades se modernizaram, a gente precisa entender também que o gado, que o que paga a conta é o GMD, que é o ganho médio diário e o ganho de peso do gado, né? Então, ele é o grande promotor do resultado. Se você tem um gado que sofre, que apanha, que se estressa, ele desempenha menos. Então, o bem-estar, ele vem tido muito mais apoio e, na verdade, ele conseguiu entrar muito mais, até porque, apesar da resistência de muita gente, de achar que isso é frescura, que não precisa, que é só um animal. Não, mas a gente está disposto a ter um negócio onde o animal faz parte e ele precisa ser tratado dignamente também, enfim. Mas sem contar também na segurança que traz para as pessoas. Então, a gente não pode só pensar numa atividade que era sempre muito bruta, e a gente tem que focar agora numa atividade onde tanto a integração, as pessoas, animais, seja uma coisa mais fluida, segura, mais tranquila, onde na verdade gera muito menos trabalho para a gente enquanto está no manejo e, consequentemente, para o animal. Sem contar que animais mais mansos, mais bem manejados, eles entregam muito mais desempenho. Seja fêmea no questão de prenhez, ou no bezerro que desmama mais pesado porque tem um manejo mais adequado, ou uma boiada que está engordando, que todo mundo que mexe com engorda sabe que boi que fica correndo para lá e para cá perde peso, né? Então, é uma mudança cultural importante, vem sendo, mas o resultado é inegável. Entendi. E tudo isso também passa pela questão de um protocolo sanitário bem feito e bem respeitado, né, Michele? Assim, numa fazenda, né, o que é importante? É você entender as etapas do ano, o que precisa acontecer em cada período do ano, e organizar um calendário onde você possa ter uma otimização do manejo do gado, onde ele venha menos vezes no curral, e seja feito, então, um maior número de procedimentos com qualidade, o que não quer dizer que é um serviço que vai demorar o dobro do tempo. Não, um animal que é bem conduzido, bem manejado, ele transita dentro do curral com facilidade, só usa bandeirinha, manejo nada das mãos, enfim.
nada mais do que um manejo coerente com o gado. Demora menos tempo do que na correria, embora muita gente não tenha essa percepção. Isso já foi cronometrado por vários grupos de estudo, enfim. É um serviço que flui muito mais rápido, você faz a aplicação de medicamentos ou mesmo implante em vaca, ou o próprio protocolo completo da IATF, com menos tempo, com menos estresse, menor risco de acidente. Então, o gado bem conduzido, a gente dificilmente vê uma vaca pular por cima do tronco, ou avançar em alguém, ou hoje se mede até a velocidade que a vaca sai do brete após o protocolo de inseminação, ou qualquer coisa para poder comparar com o índice de prenhez, né? Já é motivo, inclusive, de descarte de fêmea quando ela sai correndo muito e não cede à condução mais tranquila. E isso traz para a fazenda o retorno em ganho de peso, em resultado, em um menor intervalo para abate, fêmeas que emprenham mais cedo, fêmeas que reconcebem na próxima estação de monta, ou seja, um ciclo mais precoce, mais rentável, né? Sem contar que o bem-estar do peão, do funcionário, também é muito maior. Entendi. Micheline, e o que você está pensando aí, que você está vendo sobre esse mercadão agora para 2026? Quais são as tendências? Que a gente está vivendo esse cenário geopolítico desafiador, né? Onde o mundo está meio malucão, né? Guerra para lá, guerra para cá, tarifaço daqui, tarifaço de lá. Qual que é a sua visão aí para os pecuaristas? Olha, gente, na verdade, assim, essas questões geopolíticas vão existir a vida inteira, sempre existiram, vão continuar assim. Sempre vai continuar. O que a gente precisa fazer é fazer bem feito da porteira para dentro, que é o que a gente domina. A gente não domina mercado, preço de arroba, tarifa disso, daquilo, enfim. A gente precisa conhecer por quanto a gente produz, para entender até onde é viável o nosso negócio. Não adianta você arrumar culpar, terceirizar, querer botar a culpa em alguém por aquilo que você próprio não fez. A fazenda é sua, o negócio é seu, o gado é seu. Os boletos são seus. São seus, então assim, é sua responsabilidade entender do seu negócio, entender do potencial dele, quer dizer, aonde eu estou é onde eu deveria estar? O que eu estou fazendo é o que eu deveria estar fazendo? Se eu estou perdendo dinheiro, estou perdendo aonde? E Pedro, o mais engraçado é o seguinte, normalmente o dinheiro que não se ganha se perde em coisas que não custam dinheiro. Por exemplo, eu apartar os lotes de gado no início das águas para uniformizar os pesos para fazer uma recria, por exemplo. Isso dá um impacto violento e não custou nenhum tostão. Eu ter os lotes de fêmea separado por idade, por condição, tipo, novilha precoce, primir para precoce, ou novilha regular, primir para regular, fazer uma maternidade de novilha que vai ser primir para separado da de vaca. Eu não gastei nada para fazer isso. Eu ir na maternidade de primir para 3 vezes por dia, na precocinha 4 vezes, pelo menos 2 na de vaca, não gastei nada para isso. Mas é o peão. Mas o peão está sendo pago, ele está lá para isso. Então, eu atender dessas coisas, eu manejar bem o pasto, eu comer ponta de capim, eu rodar o gado, eu salgar, o produto está lá. Muitas vezes a gente vê que o produtor, ele comprou, ele teve o desembolso, comprou o produto não foi fornecido. Então, você está com o funcionário lá, com a estrutura, com o coxo, com tudo, e não fornece, não maneja. Aí vai para o campo, lida no campo a galope, grito, e e o gado é olhado costurado. Não, o gado se olha no rodeio, o gado amansa no rodeio, se leva para um canto, normalmente o canto onde tem a porteira, por onde o gado tem que sair, né? Porque se você acostuma a dar rodeio no fundo do pasto, e o dia que você precisa tirar, o gado não sai, porque ele não vai para aquele canto. Enfim, são coisas que não gastam nada, é só capricho, é só zelo, né? E aí a pessoa fica focado em que, não, eu tenho que comprar o tal produto de nutrição. Sim, aquele produto de nutrição pode ser realmente muito bom, mas ele não faz milagre. Verdade. Eu despejar 1% de ração, 1,5%, 2% de ração no coxo, e não tiver o resto tudo, não tiver nenhum protocolo sanitário,
que o pessoal quer economizar no protocolo sanitário. Gente, protocolo sanitário, para custar caro, ele custa nas 2 campanhas, no máximo R$ 40 se a gente incluir vacina reprodutiva, usando produto bom, brinco, tarará. Por animal. Por animal. Isso são no arroba de R$ 300 em quilo vivo, dá 4 quilos por ano. Né? R$ 300, divide por 30 quilos de peso vivo, dá R$ 10 por quilo, 40 divide por 10, dá 4. Dá 11 gramas de GMD por dia. Não é possível. É impossível que o protocolo não vá fazer efeito. Agora vai lá e compra produto ruim, aí vacina no brete, tudo de qualquer jeito, tá balançando a cabeça, uma vez na costela, outra atrás da orelha, ou no lombo, como a gente cansa de ver. Não, tem que ser feito no brete, pegado de um por um. Demora nada, gente. Então, é esse tipo de coisa. Você perde o dinheiro naquilo que não custa. E que está na mão, E que está na mão, que está ali. Aí a pessoa gasta com infraestrutura, com um monte de coisa. Precisa? Puxa, é legal, precisa. Agora, fora subdivisão e água, que realmente é necessário para você melhorar as condições da fazenda, porque vai melhorar o uso do pasto e vai produzir arroba barata, o resto, tudo, são coisas para serem analisadas pontualmente. Mas aquilo que não custa é obrigatório ser feito. Né? Aí o cara vai, bota um gado tira de um pasto, vai levar para um outro, vai por um corredor, assim não põe um peão na guia. Aí vai entrar numa porteira, vacada prenha, entra todo mundo embuchado, prendendo vazio na porteira. No final tem vaca abortando. Não vai nascer todos os bezerros. Obviamente, a gente já sabe que tem uma perda pré-parto em torno de 7 a 8%, que é estatístico. Mas, enfim, aí você está lá e por uma falta de ter um peão na guia ou um afinando na porteira, entrando no curral com um pouco mais devagar. Sem pressa, Não custou nada fazer isso. Aí põe lá e fica 3, 4 pessoas atrás, grito e chacoalhando o chapéu. O gado não funciona empurrado, o gado funciona te vendo. Perfeito. Né? Então, assim, o pessoal queima o dinheiro. Né? E está na mesa. 4% do que vale a sua fazenda está em cima da mesa. A escolha é sua. Se você vai botar o dinheiro no bolso ou se você vai acender o isqueiro e tocar fogo. Botar fogo. Boa, gostei. Micheline, e ao longo dessa sua atuação aí, já teve algum case que você gostaria de compartilhar com a gente assim, que você lembra de uma situação de uma propriedade que você conseguiu dar um turnover aí, que o trem estava abandonado lá, parecendo um barracão velho assombrado e agora mudou tudo? O que eu queria compartilhar com vocês é o seguinte: não existe fazenda que não tem capacidade de dar retorno. Quem faz o negócio virar é o dono. O olho do dono que engorda o boi. É o dono, é a postura do dono, a liderança do dono ou de um gerente, em caso de grupos grandes que às vezes o dono nem participa. Mas assim, é quem está na liderança é que faz a questão funcionar. Tem um caso muito, muito curioso, assim, logo no começo da Otimiza, um casal nos procurou, já tinham bastante idade, e uma fazenda ainda em abertura e tudo, só 2 funcionários, e na primeira conversa o produtor disse: olha, meninas, eu não sei como é que vai ser, porque os meus funcionários são selvagens. Aí a gente pensou, nossa, o que será um funcionário selvagem? São índios? Eu acho que vai ser um pouco difícil, tal. Bom, fomos para a fazenda a primeira vez, realmente a fazenda ainda em abertura, uma área bem como assim, de cascalho e tal, e eles com muita vontade e determinação. Esse projeto, hoje eles são super amigos, não são mais clientes, eles já caminham com as próprias pernas, né? Porque também é um foco da Otimiza, não é ter o cliente refém. A gente gosta muito quando eles se emancipam, né? E eles progrediram muito com a propriedade, eles tinham antigamente uma recria de fêmeas, tinham índices excelentes, recriavam um andropógon. O andropógon ruim, gente, eles tinham um manejo impecável de pastagem, colocaram água, gastando pouco, os peões selvagens eram excelentes, lavavam o bebedouro, faziam todas as coisas que precisavam. Então, assim, um projeto que você olhando de fora pensa, nossa, isso não vai dar certo. Não tem o perfil de dono pecuarista, eles eram de outra atividade, primariamente, enfim, sempre gostaram de pecuária, mas assim, não era gente que nasceu e se criou na fazenda,
não tinham idade, uma tenra idade, então já tinham mais de 70 anos, uma fazenda em abertura e com 2 peões banguelas. Gente, funcionou lindamente, hoje eles estão muito bem, eles fazem feno, foi o primeiro cliente nosso que começou a usar produto biológico para controle de cigarrinha. Eles fazem silagem, enfim, se organizaram. Então tem que tirar o chapéu, tem que dar os parabéns. E assim, quando a gente vê um fazendeiro, um proprietário tradicional, de fazendas grandes, bem montadas, estruturadas, achando difícil apartar o gado, aí a gente olha para o casal esse, que mesmo com tudo contra, fez o jogo virar. Então, se a sua fazenda dá resultado, parabéns para você. Se ela ainda não dá resultado, está aí uma boa oportunidade de você mudar de atitude e colher o dinheiro esse que está em cima da sua mesa. Perfeito, Micheline, é isso, né? A responsabilidade do sucesso ou do fracasso é de quem está na frente, né? E muitas vezes, igual você falou, o brasileiro tem muita mania de terceirizar a culpa, né? É o governo, agora o governo A aumentou o imposto, agora o governo B, não sei o quê. A culpa nunca é dele, né? Justamente, se você sabe por quanto você produz, você fica monitorando o mercado. E ainda tem toda a parte de ferramenta de proteção, que é tão falado hoje, que era uma coisa que a gente não tinha acesso há alguns anos, e hoje você pode aprender com muita facilidade, porque a internet está aí, existem N cursos, e é tudo muito mais fácil, e o pessoal jovem consegue nos ajudar muito bem com isso. Então, não tem muita desculpa. Agora também tem que perder o medo de conhecer o seu número, né? Porque, apesar de toda essa publicação de indicadores e tudo, a gente ainda escuta, não, eu não quero saber o meu número porque eu vou me desanimar, mas pior que notícia ruim, a notícia ruim que demora para chegar. Então, enquanto antes você olha e entende e toma uma atitude em relação ao teu negócio, menos você está suscetível às nuances de mercado e é mais fácil você ter sucesso e colher aí no mínimo 30% aí na média entre os sistemas de produção do que você girou no ano, né? Que não é o valor sobre a terra, é o valor da operação. Mas, enfim, tem que olhar, né? Tem que entender que é da porteira para dentro. E o que a gente puder otimizar da porteira para fora, com alianças, com contratos, com proteção em bolsa, esse tipo de coisa, é tudo muito bem-vindo. Mas de nada adianta esperar um milagre além porteira, se dentro da porteira eu não faço nem aquilo que não me custa nenhum tostão. E ficar varrendo a sujeira para debaixo do tapete, que a hora que viu foi embora o boi com a corda, né? E a égua com os arreios. Aí já não sobrou mais nada. Aí já era. Micheline, quem quiser conhecer mais sobre o trabalho da Otimiza, tem a rede social, como que faz para Tem o nosso Instagram, né? Otimiza Gestão Rural. Tem lá os nossos contatos. Pode também nos procurar via WhatsApp, tá lá no nosso Instagram. Enfim, a gente está à disposição. É sempre um prazer poder contribuir e compartilhar e aprender com os produtores, né? Porque a vida é um aprendizado eterno, né, Pedro? Sempre, o dia que parar de aprender, morreu. E é bom demais compartilhar, aprender e, enfim, contribuir, porque a gente realmente acredita na pecuária, sabe que a pecuária pode dar muito mais do que dá. E as novas gerações estão aí, o que a gente mais quer é ver essa turma nova fazendo melhor do que a gente fez, do que os nossos pais, nossos avós, enfim. E comida sempre terá que ser produzida, né? O resto, a inteligência artificial deve aí movimentar o mercado, mas produzir comida certamente é uma das poucas coisas que talvez a inteligência artificial não dê conta. Então, bora lá, gente, bora manter o patrimônio e ganhar dinheiro, né? Mexer o doce. Isso aí. Micheline, muito obrigado, viu, pelo seu tempo aí, ter vindo aqui conversado com a gente. É isso aí, moçada. Então, procura lá, Otimiza Gestão Rural. Vai lá, chama a Micheline e a Cíntia para visitar a sua propriedade rural, aí fazer aquele diagnóstico e entender como que você pode sair desse buraco que você está, né? Ou como que você pode já melhorar aquilo que você já faz. Porque a vida é um eterno aprendizado. Aproveita que você está aqui, já aperta no botãozinho vermelho aqui embaixo, inscreva-se no canal, né? Deixa seu like se você gostou. Se você não gostou, deixa seu dislike também. O importante é você interagir com a gente, né? E ser participativo. Acesse o nosso site, o nosso portal de notícias, www.agro2.com.br e segue o nosso perfil também nas redes sociais, @portalagro2. Fechou?
Ó, mais de 500 episódios, já batemos 500 episódios aqui na galeria desse canal. Vai maratonar aí enquanto você tá lavando louça, malhando na academia, pilotando a colhedeira, o caminhão. Tamo junto. Até a próxima e bora pro próximo.